Pessoal, esse vídeo é para repercutir na entrevista do técnico Luiz Castro depois da partida contra o Juventude lá no Jacone, que classificou o Grêmio para a final do Gauchão. Esse vídeo é para a Zapay. Se tu não pagou IPVA, licenciamento, multa, a Zapay parcela tudo para ti em 12 vezes no cartão de crédito. E com o meu código JBFilho20, tu ainda tem 20% de desconto. Se quiser conhecer, baixa grátis. Na descrição, no primeiro comentário, o aplicativo, conhece lá e se sentir seguro, coloca o teu cartão e faz o pagamento. Gente, o Luiz Castro foi questionado sobre os jovens, se ele vai seguir depois da exibição, principalmente do Mac, mas até do Riquelme que entrou bem, com aquele pensamento que tinha dito que qualidade não tem idade. E embora o discurso tenha sido um pouco mais longo, ele diz que sim, que sempre vai lançar jovens e que vai seguir com esse pensamento sobre os jovens. Mas aí ele fala em dois momentos da entrevista coletiva, dizendo, olha, sempre que eu lançar um jovem e esse jovem não der resposta, eu vou tirá-lo. E ele vai fazer isto para expor o jogador e também resguardar o jogador quando ele não conseguir performar, porque ele falou, a grande diferença do jogador jovem para aquele mais veterano é, o cara veterano já está com a carreira formada, já se sabe o que esperar dele, se ele acabar de alguma maneira não performando, pronto, só não jogou, ele não foi bem nesse clube, ele vai seguir a vida dele. O jogador jovem pode acabar com a sua carreira se o treinador seguir insistindo num cara que não está jogando, seguir insistindo e colocando um jogador, pô, esse menino da base não está jogando bem, não está jogando bem, não está jogando bem, isso faz muito mal para quem é guri. Então ele falou, é por isso que de vez em quando ele vai tirar alguns jovens que não estão bem. Mas foi só elogios para os jogadores da base, para o Gabriel Mac e tudo mais. Bom, o Luiz Castro também tentou explicar a sua estratégia do primeiro tempo, em que ele abertamente fala, olha, ele tentou jogar com 3 médios, em que o Noriega ficava mais perto dos zagueiros, ele teria o Arthur para fazer uma segunda linha e o Dodi ia tentar ir, o Dodi seria o cara mais avançado e ia tentar ir atacar os espaços nas costas dos jogadores do Juventude. E aí ele tinha a ideia de fazer os dois pontas, Pavon e Amuso, irem mais pro meio e liberar os laterais. Por isso que o Noriega ficava como uma espécie de terceiro zagueiro, os laterais viravam pontas, os pontas vinham pro meio, ajudavam o Arthur e o Dodi, que na cabeça dele faria uma função de jogar ali achando espaços onde estavam os jogadores do Juventude e as coisas aconteceriam. Ele disse, não aconteceu. Por isso, no segundo tempo, ele coloca o Gabriel Mac no meio-campo centralizado. E explica que coloca o Pavon na lateral direita, porque o Marcos Rocha ele precisava ainda assim dos caras indo para o ataque, os laterais fazendo a linha de fundo, e o Marcos Rocha não tem essa característica. Ele não ataca tanto, ele não vai tanto. E isto foi a estratégia utilizada por ele. O Amuso também foi pauta, e é uma pauta interessante. A gente tem informações de que o Amuso não está feliz da exposição que está tendo na imprensa do fato dele estar num período do Ramadã. Se você não sabe, o Amuso, ele é muçulmano, a religião dele é essa, e ele tem o Ramadã. Agora, nesse período, por cerca de um mês, eles fazem o seguinte, quando o sol nasce, não pode mais comer, depois que o sol se põe, eles podem voltar a comer. Então o Amuso acorda às 6 da manhã, come um pratarrão de massa, é mais ou menos assim, tô falando bem por cima, e depois, só depois das 7 é que ele pode se alimentar. O jogo começou às 6, então ele só pôde se alimentar no segundo tempo. E aí eles tomam aqueles carbogel e tudo mais, para ter um carboidrato no corpo. E aí o Luiz Castro falou que ele treinou no Oriente Médio com jogadores que atravessaram essa fase, e ele disse, eles se alimentam de alimentos que são bem ajustados para isso, e essa dieta que eu coloquei, e não se vê declínio físico, os jogadores não perdem, não há queixa de baixa de energia com esses jogadores, então para ele tá tudo certo. Só faço uma gaveta aqui, que embora o Amuso esteja um tanto quanto incomodado com isso, é uma coisa nova para nós que somos brasileiros, porque é uma cultura diferente, que agora a gente tem a possibilidade de ter um dinamarquês, tal qual o Bright White, um belga que é muçulmano na religião, tal qual o Amuzu, então a gente também está conhecendo, não é por mal que a torcida ou a imprensa fazem isso. Mas voltando à situação aqui, o camisa 10 voltou a ser pauta por Luiz Castro, que disse que no futebol moderno, o camisa 10 que joga centralizado, ele precisa saber atacar e defender, e que quando não se tem um jogador com essas características, precisa colocar um camisa 10
10 que vai pro lado do campo, que vários técnicos fazem isso, porque, primeiro, se o cara não defende tão bem o miolo não tem a baliza, gol, como ele diz, né? Se ele não protege tão bem, bom, o cara vai pro lado, que aí ele se junta numa linha de 4 ou 5 defensores, não tem problema nenhum. E ele tira este armador do centro ali das atenções. Mas ele deixou muito claro, quando se tem um jogador que é camisa 10 que consegue marcar e também ir para frente com qualidade, aí esse cara pode jogar centralizado tal qual quer a imprensa, e eu imagino que todo mundo imagina que a partir de agora ele vai dar chance para o Gabriel Méck jogar assim e ter mais oportunidades no Grêmio. Ao ser questionado sobre por que o time do Grêmio está oscilando um pouco, ele até ficou um pouco chateado com o repórter, porque ele já tinha falado sobre isso, mas não tinha sido perguntado especificamente. O repórter, na minha modestíssima visão, até fez bem, perguntou para ele por que o Grêmio está oscilando. E ele falou, eu já respondi. Porque se trabalha com seres humanos, e seres humanos oscilam. Dentro das partidas, como foi o jogo de hoje, que o Grêmio tem uma nítida sensação de que jogou muito mal o primeiro tempo, jogou muito bem o segundo tempo, mas também na época, ou seja, na temporada, há oscilações. Acontece com todos os clubes e está acontecendo no Grêmio também, por conta de ser um trabalho que está começando e tudo mais. E aí, o repórter também questiona especificamente sobre Arthur. O fato do Arthur não estar jogando o mesmo do ano passado, que eu até concordo, mas ele não concorda. O que importa aqui é a opinião do Luis Castro. Ele finalizou dizendo que acha que o Arthur está tendo bons desempenhos dentro de campo. Sim, Luis Castro acha que o Arthur está performando, está jogando bem, está tendo um bom desempenho dentro de campo, tá bom? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos. Não, esqueci! A característica que faz o Pavão jogar, o motivo de não ter um 10 e a avaliação do Arthur em campo, né? A característica que faz o Pavão jogar. O Pavão, segundo ele, tem características muito especiais. Luis Castro disse na entrevista coletiva que Pavão tem características muito especiais. Essa foi a frase dita por ele. Qualquer missão que é entregue para ele, o Pavão desempenha com todo empenho e dedicação. Ele pode jogar de ponta direita, de ponta esquerda, de lateral direito e, se pedir, o Pavão também vai ser lateral esquerdo, segundo ele. É claro, o Luis Castro sabe e reafirmou nessa entrevista, ele joga melhor como ponta, mas se preciso, de lateral vai fazer e está tendo suas oportunidades e acha que ele está bem. O Luis Castro gosta muito dessas características especiais do Pavão, que qualquer missão que dá para o Pavão, ele dá vida e isso ganha pontos com o treinador. Agora sim, se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.